Olá, turma, bom dia. Vamos dar início hoje ao nosso terceiro módulo. Talvez um módulo que contenha um conteúdo do mais assim central da estrutura e análise de projetos. Ou seja, nós vamos falar hoje de qualidade e humanização. Essa característica qualidade, ela está bem centrada no nosso foco principal do nosso projeto. Ou assim, quando preparamos um projeto, preparamos para entregar um produto. E esse produto tem que ser o que está atendendo às expectativas dos nossos clientes. Então, se eu entregar o produto mais ou menos o meia boca, ele não vai atingir o objetivo central do projeto. Então, o projeto, ele vai buscar a confecção de um produto, e esse produto vai precisar ter o quê? Qualidade. E para conquistar a qualidade, tem uma série de entremeios que nós vamos precisar aqui na sequência estar observando. Ou seja, para que eu consiga qualidade, eu preciso da integração com a equipe, ou seja, recursos humanos sintonizados para o mesmo objetivo, com a ideia de construir o melhor produto, o produto que atenda às qualidades e às expectativas dos stakeholders, para conseguir atingir o nosso cliente, que é atender a sua necessidade principal. Falamos de qualidade e ela nasceu, se diz assim, no Japão, vamos dizer assim, a falha zero, né? Fazer o produto certo da primeira vez, né? E está sempre aperfeiçoando para que esse produto contenha qualidades que vão deixar com que o nosso produto seja único. Então, quando nós falamos da qualidade, bom dia, Matheus, seja bem-vindo. Nós estamos complementando que esse produto vai seguir um padrão, ele vai precisar de ter testes e especificações, e ele vai buscar ser o melhor. Tá? Vamos pensar assim, quando você vai fazer compra, você quer escolher vamos dizer, compra para comer, né? Vamos escolher verduras. Quando você olha uma fruta sem defeito, brilhosa, cheirosa, tá? Te dá água na boca. É assim que nós vemos a qualidade. Então, vamos olhar que essa qualidade seja toda essa composição de um produto que vai nos dar desejo de comprar aquele produto, aquele legume, aquela verdura, aquela fruta que você olha, já pensou um morango grandinho, vermelhinho, parece que está cheio de doce. Então, isso enche os nossos olhos. A qualidade tem que fazer tudo isso com o nosso cliente. Então, eu vou iniciar compartilhando a nossa apresentação. Não sei se vai dar tempo a gente falar da apresentação inteira hoje, mas vamos, na sequência, ver até onde que a gente consegue avançar no nosso conteúdo, tá certo? Ó, nós estamos no módulo. Só voltando aqui no módulo 3, essa é a nossa primeira apresentação. Professora, mas no nosso guia está diferente. Está diferente que no módulo 2, quando eu falei de viabilidade, né, e análise de investimento, era justamente o módulo 3. Eu inverti a posição da área, porque eu achei que naquele momento, ao a gente avaliar custos e a gente escolher se fazemos ou não fazemos o projeto, uma avaliação preliminar é fundamental. Então, eu inverti essa ordem. E depois, na sequência do PMBOK,
das áreas de conhecimento no qual fazem parte do projeto, a viabilidade econômica e análise financeira se encaixaria melhor naquele momento. Então, nós vamos alterar o guia posteriormente, o conteúdo foi dado, talvez a gente ainda faça mais exercícios para praticar melhor essa análise, essa escolha, tá? Mas aí eu agreguei algumas outras áreas que foi comentado no PMBOK, sobre essa parte assim que eu fiquei assim encantada e fascinada, porque faz toda a diferença falarmos de qualidade, de recursos humanos e principalmente de comunicação do projeto. Então, na nossa figura aqui, nós temos a parte das competências, que são esse quadrinho aqui. Deixa eu pegar um laser para estar focando com vocês, ó, esse aqui, e nós precisamos ter comunicação e qualidade no centro do nosso objetivo, tá? Tudo bem por aqui? Então, explicamos o porquê da nossa alteração de cronograma e de guia. Logo mais eu vou atualizar no guia para que vocês sigam certinho, nosso guia não fique desatualizado por causa dessa inversão aqui desta ordem, tá? Bom, no primeiro módulo, nós falamos de conceitos sobre finança, importância de se fazer projeto, a parte básica do projeto. No segundo módulo, nós focamos as 3 áreas preliminares, as 3 áreas que sustentam o projeto, para que ele tenha viabilidade, que ele esteja num cronograma adequado e que ele esteja cumprindo os objetivos, ou seja, o seu escopo. Então, essas 3 áreas, o tempo, custo e escopo, ficou no segundo módulo. Hoje, nós vamos estar falando de quê? De qualidade, porque se eu estou fazendo um produto, eu quero que esse produto atenda todas as características que tenham no escopo. E essa qualidade vai ser como o nosso foco central. Então, ela permeia em todos os demais setores, todas as demais áreas do projeto e dá o foco de que é necessário você focar, você buscar essa qualidade em todas as fases, em todos os detalhezinhos da composição da equipe. Bom, então, qualidade. Para que essa qualidade seja sustentável, ou seja, para que ela realmente aconteça, nós precisamos aqui do envolvimento de todas as pessoas do processo, que são os recursos humanos. E, por fim, a comunicação entre eles. Bom, eu quero citar o caso de uma empresa que estava precisando tirar um selo de garantia, ou seja, ela queria estar envolvida na ISO, né? E essa empresa, para poder atingir um novo mercado para poder vender, distribuir seus produtos, é uma empresa de macarrão, né? Ela fabrica macarrão, massas, bolachas, etc. Não posso citar o nome aqui no momento, mas o seu João, que foi o fundador da empresa, ele deu algumas dicas que vão valorizar o nosso trabalho hoje, que vão valorizar como que ele fez para poder conseguir essa ISO que busca a certificação da gestão dos projetos ali analisado. Então, o seu João, em um depoimento, em uma conversa comigo, ele falou o seguinte, que a principal etapa de você fazer um bom trabalho é você saber escolher bem as pessoas na qual você vai trabalhar. Que
quando estava fazendo a seleção e juntando, olha, quem que eu vou colocar para cuidar disso, quem eu vou colocar para cuidar daquilo, ele foi observando as características pessoais, as habilidades que a pessoa tem, a iniciativa e toda aquela composição de energia que a pessoa podia colocar ali no projeto. Então, escolher as pessoas foi a parte principal do sucesso do projeto na empresa. Bom, escolhendo as pessoas certas, a segunda parte entra dentro de comunicação, que é dar transparência a todo o processo. Bom, vocês sabem que para conseguir a ISO, você tem que seguir uma série de normas, principalmente sanitárias, né, de processo, tem que ter todos os processos descritos da empresa, as metas, as características de quem faz isso, aquilo, até onde se guarda uma agulha. Tá? Então, para ele conseguir atingir a ISO, ele pegou as pessoas certas, as pessoas que ele achava que iam dar o tudo de si para que a empresa consiga, ou seja, que a pessoa tenha envolvimento. Então, vamos supor assim, as pessoas mais comprometidas. Tá? E, além disso, uma forma bem clara, né, de estar apresentando e comunicando tudo o que deveria ser feito. Então, ele contratou uma consultoria para fazer isso, mas ele foi o peça-chave, porque ele, dentro do processo de comunicação, ele estando ali, ele faz parte dos stakeholders. E como sócio proprietário que quer ver o resultado acontecer, ele queria que o resultado fosse transparente, que as coisas fossem acontecendo de uma maneira em que todos sejam comunicados daquilo que está acontecendo e aonde tem algum problema, que tenha sugestão, reuniões frequentes para que possa ser sanado isso. Tá? Uma das coisas que ele falou que após selecionar as pessoas, né, que tinha que ter esse foco de transparência, tá? O terceiro item é o treinamento, a capacitação, tá? E ter claro os objetivos e a meta do que ele queria. Então, essa equipe de consultoria sugeriu alguns treinamentos específicos para cada pessoa que ia ficar em cada área. Então, eu vou fazer assim, ó, uma amostra básica, igual eu pego numa auditoria, 3, 4 pessoas que vão compor essa equipe do projeto, e ali eles vão ensinar, olha, você vai ser responsável pela perda da qualidade, pelo custo que tem essa implantação de qualidade. Você vai ser responsável pela descrição do processo, o outro vai ser responsável por relembrar as comunicações, o outro pela processo de produção. Aí, dentro do processo de produção, cada área que passa. E aí, só para elencar e para exemplificar melhor, dentro do processo de montagem das bolachas, existia alguma delas assim, que às vezes vinha com recheio e outras que não vinham. Aqueles que vinham com duplo recheio e aquelas que não vinham com nada de recheio. Esse é uma falha de processo. Para evitar essa falha, foi necessário que um técnico do equipamento fosse verificar o que é que estava acontecendo. Se era falha humana, se era no time da confecção da etapa, né? Algum problema mecânico, alguma coisa. Então, nós percebemos que, às vezes, o produto não está 100%, né? Que o próprio saquinho de bolacha, às vezes, contém bolacha que foi inacabada, né? Então, temos algumas situações nas quais existem as imperfeições. E aí, a eliminação dessas imperfeições é que vai garantir que o produto, na confecção final, não tenha pelo de rato, não tenha perninha de barata, não esteja faltando recheio, não esteja pela metade, que no saquinho tenha a quantidade certa das gramagem, gramatura, porque tudo isso o Inmetro vai pegar e você vai sofrer
algumas consequências se o seu processo não estiver adequado sanitariamente, inspecionado, você nem consegue aquele certificado de produção, que é o CIF. Tá? Então, nesse projeto, o seu João comentou o seguinte, olha, o que foi sucesso no nosso projeto foi escolher bem as pessoas, treiná-las e ter metas e objetivos claros, né? E ter sempre essa integração do que está acontecendo, integração de áreas, integração da própria equipe de trabalho. Então, com o que ele pensava em gastar, por exemplo, 2 anos, ele conseguiu fazer esse processo de adequação com 1 ano e 2 meses. Então, foram 14 meses de andamento. Ele conseguiu fazer a descrição dos processos, todas as etapas, como se diz assim, conseguir o selo da ISO, né? E aí ele conseguiu exportar a sua produção de macarrão e de bolachas. Então, esse exemplo prático nos mostra o quão importante é nós percebermos e gerenciarmos a qualidade do nosso projeto, a qualidade do nosso produto, porque nós podemos focar em ambas as coisas. Então, e que primeiro passo inicia de ter uma boa equipe, um bom processo de comunicação. Bom, primeiro, vamos convidar vocês para assistir essa nova etapa, que é a gestão da qualidade. E eu coloquei a gestão da qualidade bem no centro, né? Então, vamos iniciar esse estudo falando de qualidade, recursos humanos e comunicação. Vou ver aqui onde é que eu vou colocar. Eu tenho que tirar daqui. Só um minuto, pessoal. Não. Agora sim. Agora nós vamos conseguir. A telinha está ótima. Vocês estão me vendo no cantinho. Aqui, me vendo no cantinho. Nós temos aqui mais pessoas, legal, sim, tudo certo, beleza. E o que eu quero é que a gente consiga ficar com a tela o mais limpa possível, para que eu possa fazer todas as considerações. Então, voltando aqui, a qualidade está no nosso centro do nosso projeto. E agora nós vamos ver como que a gente tem que seguir para que essa qualidade seja adequada. Então, o primeiro passo, quando nós iniciamos o projeto, foi colocar os objetivos, as metas, a ideia, o que se fazer. Então, com isso, o nosso projeto vai disparar, vai subir, mas tem que subir para atingir um objetivo maior, tá? Bom, então, no mesmo exemplo, tá, que a gente está várias fases, né, daquela construção do Rock in Rio, em cada momento temos situações diferentes para que a gente possa personalizar cada área de estudo. Então,
No Rock in Rio, hoje você vai ser o gerente de projetos e a sua missão é montar a infraestrutura do Palco Mundo, a área do público e a área de lazer. Bom, essas etapas aí vocês já estão careca de saber que vocês estão programando, mas hoje vocês vão compreender todas as etapas do projeto e o plano geral do projeto, principalmente porque a sua missão hoje é elaborar um plano de gestão da qualidade do projeto, tá? Então, como gerente, você vai cuidar das questões ambientais, da construção, né? Você vai realizar a verificação do cumprimento das tarefas, vai ver se está tendo segurança, se está cumprindo as normas de equipamento de EPI na construção, né? Então, toda essa construção pode gerar acidente de trabalho, pode ter assim algum imprevisto, né? Pode ter acidentes. Então, você precisa se planejar para que você não ocorra falhas em que possa comprometer todo o seu trabalho, né? Que você vai fazer um projeto, vai ganhar X, mas e se acontecer um acidente, você tiver que indenizar um monte de coisa, né? Então, tudo isso pode te fazer com que você não consiga atingir o seu objetivo com aquele resultado que você planejou no início, tá? Agora, pensando na gestão e na qualidade do projeto, nós temos assim: o projeto inicia, ele é por um tempo determinado, é finito, e ele tem ciclo de vida. Ele começa, ele amadurece, ele finaliza. Então, nesse ciclo de vida, você vai colocar ele inteirinho nesse plano geral de gestão de qualidade, ok? O projeto, aquele projeto que diz assim, esse projeto tem qualidade, é aquele que é concluído em conformidade com os requisitos e as especificações e adequação de uso. Ou seja, aonde que eu vou voltar para olhar se tem ou não tem qualidade? Lá no objetivo, na pontinha do foguete, é onde eu quero atingir, né? Quando eu descrevi aqueles objetivos, a meta, a qualificação, tá? E tudo isso vai descrever como vai ter qualidade, tá? Então, a qualidade está ligada, intimamente ligada ao escopo do produto e ao escopo do projeto. A qualidade começa com a análise das necessidades do cliente. É o que eu falei. Vamos comprar um morango? Lindo, maravilhoso, cheiroso, vermelhinho, que dá água na boca de tão doce, né? Que a gente pode pegar ele assim, bem grandãozinho, sabe aqueles morango maior? E você mergulha naquele chocolate quente. Gente, que fundi de frutas, que delícia, né? Bom, essa expectativa, esse sonho, esse desejo, essa vontade é que deve ser atendida, tá? Bem como toda a descrição e as especificações do produto que vai ser entregue, tá? Então, nisso, nós partimos que dentro do escopo vamos encontrar tudo o que necessitamos para poder desenvolver esse projeto. Então, ele vai seguir a etapa. Ver se eu não estou pulando alguma coisa. As 3 etapas para que a gente possa confeccionar esse plano de gestão da qualidade, primeiro, é planejar o gerenciamento da qualidade, olhar lá para o escopo. Segundo, realizar a garantia. Essa garantia aqui é você ir lá olhar e certificar que ela está de acordo, que não houve falha, porque ela atende às especificações. Se for num processo de adequação de ISO, o momento em que eu faço o teste para ter certeza que aquele processo
ele está dentro da norma sanitária, ele não está feito nada errado, né? Ele tem uma boa implantação, né? É um auditor que testa ou é um consultor que testa, tá? Então, eu estou aqui na garantia, eu estou auditando, eu estou comprovando que aquilo que está sendo feito está dentro realmente da qualidade, tá? Então, e por fim, é controlar. Se aqui eu detectei, tem alguma falha? Não tem recheio nessa bolacha? Então vamos conferir o que é que precisa ser modificado, que aí é a palavrinha controle. Eu vou alterar o processo para que eu tenha qualidade. E nessa alteração eu modifico, corrijo, coloco mais um sistema de garantia para que esse processo esteja de acordo com o que é necessário para atingir os objetivos do escopo, as especificações e o desejo do nosso cliente, tá? Então, só para frisar, tá? O consultor nos garante, tá, a qualidade num processo no qual não necessita de uma ISO. Mas se precisar de uma ISO, aí eu preciso de um auditor da qualidade para poder me garantir que aquilo lá está certo. Porque para nós é muito fácil. Pensa bem, eu vejo aquilo, estou fazendo, estou todo dia envolvida no processo, e aí eu acabo ficando tão encantada que deixo passar alguns detalhes que eu não percebi. Sabe aquele texto que você dedica um monte, já está estressada, uma monografia, por exemplo, né? Já está estressada, não está aguentando mais mexer naquilo, aí você vem e pede para alguém, ou seu namorado, sua mãe, ou um amigo que tem um pouquinho mais de instrução e faz o seguinte, olha, dá uma lida aqui, vê se não está faltando alguma coisa, vê se eu fiz me entender com essas palavras. Então, quando você está muito mergulhado, você não consegue perceber certas falhas. E aí é onde há necessidade de você ter um consultor ou alguém que a certifique com mais atenção. Alguém que saia do problema e que olhe de fora, tá? Porque você ali dentro acaba não percebendo tudo que está acontecendo, tá? Então, nesse momento, é bom a gente separar auditor para ISO, consultor para processos internos na empresa de implantação de gestão da qualidade. Tá? Bom, para a gente auferir, né, tem várias técnicas que você pode usar para implantar um processo de gestão de qualidade, mas nós vamos citar aqui um que foi bem no início, bem básico, é muito bem da área de administração, que são usar as ferramentas do PDCA. Tá? O PDCA ele vai nos auxiliar a organizar a vida aí dessa gestão. Então, o que é o PDCA? É um processo no qual você consegue identificar as falhas, os problemas, e que você pode checar, controlar, fazer e replanejar e dar as suas novas dicas para esse processo. Então, existe técnica como o MASP, o MV2 e etc., qualquer um outro, né? Tem mais processos aí, mas esse é bem simples, né? Ele é de uma maneira bem discreta e vai nos auxiliar muito ao tratarmos da qualidade do projeto, que é evitar as falhas, e é uma grande, é a maior das preocupações. Já pensou um acidente numa roda gigante? Já pensou um portão que não abre, tem um tumulto e todo mundo cai um em cima do outro? Então, o ciclo PDCA, o P é de plan, planejar,
o do, fazer, o check, checar, controlar, e o act, agir, tá? Então, são ferramentas de apoio à qualidade que ajudam a minimizar os problemas, trazendo um processo contínuo de melhoria, tá? Numa matéria que eu ministrei há um tempo atrás, chamado Auditoria da Qualidade, está bem ligada com esses detalhamentos, com essas coisas. E existia dentro da auditoria um subitem chamado custo da qualidade. Vejam bem, o custo da qualidade não teria custo, porque a qualidade, ela, se for tudo feito certo de uma vez só, não tem custo, né? Mas por que qualidade custa? Porque são as coisas que são desprovidas de qualidade, que vão exigir um controle para que você as modifique e as façam certo, né? Então, pensa bem, tem gente que levanta de manhã e nem arruma a cama, mas aí depois tem que voltar no quarto, arrumar em detalhe, não sei o quê, já perdeu mais tempo. Então, se você levanta e já coloca a cama na sua posição correta, seu dia já parece mais organizado, tá? Se você vai chegando em casa do trabalho, estressado, e joga as coisas assim, fica a bolsa na sala, sapato lá no corredor e um pouco de roupa num canto do... Qual que é o retrabalho, o tempo que você gasta para fazer novamente essas coisas? Ah, estou cansada, deixa um aqui, outro aqui. Se você colocasse tudo no lugar lá, olha, no cesto para lavar, no lugar da bolsa, você não ia ter esse retrabalho. Então, a qualidade tem custo? Não. O que tem custo são as coisas desprovidas de qualidades, na qual você necessita fazer controle para que elas não aconteçam novamente. Então, o PDCA é uma ferramenta útil, tá? Ela nos auxilia a manter e eliminar, né, essas falhas, né? Você está sempre traduzindo, controlando e fazendo as coisas para que dê certo. Olha, essa figura eu gostei dela, ela é bem colorida. Então, vamos falar assim, ó, na fase, qual fase do PDCA eu faço o quê, tá? Então, no plan, eu vou lá olhar para as metas. E como o olhar das metas é muito interessante, nós vamos estar ali identificando o problema. Olha, estou atingindo a meta? Não, não estou. Por que eu não estou atingindo a meta? Aí a gente começa a observar o processo. O processo está sendo feito, né? De que forma? A análise de você descobrir causas que pode estar acontecendo para eu não estar conseguindo atingir essa meta, esse objetivo. Tá? E aí pensar em como eu posso modificar, porque planejar é você estar pensando, é você estar olhando, é você estar observando, é você ver detalhes, né? Faz um gráfico de Pareto, né? Vai descobrir as causas, usa o 80-20, né? E aí você joga aqui para a segunda fase, que é a fase do fazer, né? Se você pensou e determinou um plano de ação, você pode agora colocá-lo para ser executado. E aí eu posso treinar melhor meus funcionários, coletar mais dados, usar um outro sistema, mudar a minha linha de produção, né? E assim por diante. No do, nós vamos fazer a implementação do que precisa ser realmente corrigido, tá? No item C, check, o control, tá? É controle, é verificação, né? Do que está acontecendo, né? Verificação do bloqueio, se ele foi efetivo ou não. O que eu pensei aqui, executei, será que está dando certo? Né? Se não estiver dando certo, vamos retornar ao passo 2 aqui, tá?
Se estiver dando certo, nós vamos passar para o passo 7. E o passo 7 é a padronização, né? É a ação corretiva padronizada para todas as atividades naquela mesma sequência. Tá? Assim, nós conseguimos subir o nosso degrau da qualidade contínua, ou seja, da melhoria contínua da qualidade. Tá? Podemos aqui, nesse ACT de ação corretiva, ainda focalizar que essa ação corretiva, ela tem que ser monitorada, ela tem que ser observada, aí passa ao primeiro item novamente. Então, se você acompanhar essas setinhas, elas estão todas numa sequência, que é uma sequência contínua, é um processo de planejamento, não é um projeto, é um processo. Então, nós vamos usar processo dentro de projeto para executar um produto que tenha qualidade. Assim, vamos tentar resolver a nossa situação aqui do nosso Rock in Rio, tá? Então, as fases da EAP para o Rock in Rio: primeiro, identificar os requisitos e os padrões de qualidade do produto e do projeto. Também vamos determinar qual norma ISO será adequada para cada atividade do EAP, né, do nosso Rock in Rio. Por exemplo, a atividade da confecção da roda gigante tem um certo termo de segurança. A atividade da construção e confecção do palco tem outra, e da área do público, que tem que colocar o gramado, então assim por diante. Então, vamos ver, para cada área, que essas coisas aqui já estão aqui lá no nosso escopo, quando nós falamos do palco mundo, o que conteria o escopo? Dentro do escopo do palco mundo, vai ter uma caixa acústica, que nós definimos quando a gente recebeu a função lá dos nossos stakeholders, do que eles queriam, né? Das especificações de tudo que eles estavam desejando, conforme a ideia deles de se fazer uma coisa bem interessante, uma coisa diferente. Então, uma concha acústica de estrutura metálica e cobertura de lona branca, para dar um tchan, né? Bom, ainda nessa cidade do... peraí, já vamos passar esse ponto. Para que eu certifique se tem qualidade ou não, ela tem que estar com essa descrição: concha acústica, estrutura metálica, cobertura de lona branca. Para eu aprovar que tem qualidade, eu preciso, tá, da aprovação do uso do palco, só que ocorre nos seguintes critérios, nos critérios que forem satisfeitos plenamente. Quais critérios são esses? Todos os testes deverão ser realizados 3 vezes. 1, deu certo. 2, deu certo. 3, não deu certo. Então, eu vou começar de novo. Ver o que não deu certo e vou fazer novamente. E nenhuma dessas deverá ter qualquer tipo de problema. Tá? A iluminação e o som deverão ser testados nos 3 períodos e nenhum deles deverá haver qualquer problema. Então, no piso de madeira com revestimento de borracha, na iluminação fria e colorida, no telão ligada ao vídeo central, no plano de iluminação e som, tá? Eu tenho que ter assim, uma conferência detalhada de três testes, em cada teste feito num período determinado, ou seja, de manhã, de tarde, de noite, porque o evento vai acontecer nos três períodos, né? Tem que estar dando tudo certo, não pode ter nenhum fiozinho desconectado, né? O palco deve sustentar 40 pessoas,
né? Ele tem que ter um centro rotativo para trocar os instrumentos, tem que ter 2 baterias, tem que ter um piano de cauda. Então, eu fui lá, voltei no escopo e peguei a descrição do produto. E aí, com essa descrição do produto, eu vejo qual critério que deve ser implementado para que eu controle, tá? Que eu certifique da qualidade. Na área do público, olha lá, na área do público nós temos que ter um plano de evasão, público ir embora, o público sair. Toda grama deve ter grama em todo o circuito. Ela vai comportar 350 mil pessoas, tem que ter banheiros químicos, 300, tem que ter bares, 200, tem que ter enfermaria, umas 10, 50 ambulância, 30 lojas. Bom, aqui eu devo observar uma lei municipal que só me dá um alvará para eu funcionar se eu for lá e discutir que eu tenho toda a capacidade, tá, de movimentar essas pessoas. Ou seja, só posso ter autorização de funcionamento se o corpo de bombeiro foi lá e atestar, olha, tem extintor, tem segurança, está dentro da norma ISO, assim, assim, assado. Tá? Então, eu tenho que ter um terceiro, tá, nessa parte, que possa me atestar que realmente eu tenho segurança. Então, para eu poder trabalhar com tanta gente assim, eu vou ter que seguir as normas, né, as normas de segurança. E somente esses bombeiros podem aprovar essas normas, né? Se está de acordo, se não está, quantos extintor para cada metro quadrado ali de construção e para quantas pessoas e públicos que vão ter, e se as estratégias de evasão estão adequadas. E aí, vejam bem, lembra daquele portão, né, que colocaram para abrir do lado errado? Quando você vai sair de um estádio, o portão tem que estar você dentro do estádio, ele abrir para fora, para facilitar as pessoas que estão lá dentro, em caso de um incêndio, em caso de algum problema, elas possam sair, né, do local com mais facilidade. Então, na época da construção, nós percebemos o seguinte: olha, esse portão tem espaço, né? Então pode abrir para dentro. Já pensou? A hora que o bombeiro vê essa situação, ele já vai perceber, olha, não está adequada. E olha o que pode acontecer. Ah, deu um estouro lá no palco, começou a pegar fogo, aí todo mundo quis sair de uma vez só, quando chega lá o portão não abre, quando você empurra, né? A força do povo, um de trás do outro, vai empurrando, e aí um pisoteando em cima do outro, e aí essa situação toda, 50, 100 mortes por massacre, aglomeração, tumulto, não sei mais quantos 100 feridos. Olha, gente, a loucura do povo, o desespero faz acontecer coisas. E aí é onde a nossa preocupação em fazer algo bem feito, algo que tenha segurança, um detalhe, gente, que não parece nada, mas que faz toda a diferença quando nós trabalhamos com pessoas. Lembra daquela boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul? Então, aquela boate não tinha um plano de evasão adequado. Ela não tinha nem extintores completos dentro do local. E a equipe de segurança não estava nada informado para poder indicar os caminhos mais fáceis para desocuparem aquela localização. E as pessoas morreram queimadas, sufocadas, porque não tinham como sair do local. Algumas pessoas conseguiram, mas o plano de evasão era todo deficitário. Bom, então sabemos a gravidade que é a gente estar trabalhando com a segurança das pessoas. Então, nós precisamos de critérios mais eficazes que possam garantir essa nossa qualidade. E só quem garante isso é o Corpo de Bombeiro. Então,
Somente os bombeiros aprovam a questão da segurança. Testes de saída de ambulância deverão ser efetuados, simulando vários tipos de acidente que pode acontecer. Roda gigante cair, né? Pegar fogo no palco, né? Tu briga dentro na área do público, né? E deve-se testar todos os banheiros, né? Se tem água, se não tem, se está funcionando, e assim por diante. Na área de lazer, tem o parque temático, limitado para 15 mil pessoas por dia, né? Tem um plano de comunicação e propaganda, tem a roda gigante metálica com luzes, tem o piso de grama, tem bancos de madeira. Então, todos os testes de segurança em todos os equipamentos devem ser realizados, né? E devemos ter duas aprovações. Primeira, a da segurança do evento e a segunda do corpo de bombeiro, tá? Então, essas duas partes ali é muito interessante, tá? Que sejam bem realizadas, bem feitas. Bom, vamos partir para resolver o problema. O segundo ponto, depois de eu elencar como deve ser feita a garantia da qualidade, então eu vou propor ações, tá? Para realizar a garantia da qualidade. Como? Como teremos construção, montagens e a parte elétrica, deve-se recorrer ou devemos recorrer à auditoria com profissionais especializados em cada uma das ISOs, ou seja, consultores ou auditores, né, que proporão ações corretivas para a realização da garantia da qualidade. Tá? Então, eu vou checar com o eletricista a parte da fiação, do som, etc. Eu vou checar com o engenheiro técnico na parte de construção, montagem de banheiro, tal, infraestrutura, né? Eu vou checar com o corpo de bombeiro a questão da saída, a questão da segurança do trabalho, a questão de incêndio, etc. E no terceiro passo, vamos, então, identificar como controlar a qualidade, mostrando quais são as ferramentas que devem ser utilizadas para esse fim. Tá? Então, garantir aqui garantir a qualidade, tá? Auditores, consultores. Controle de qualidade, as ferramentas que vai nos auxiliar para que a gente possa fazer esse controle. Bom, aqui eu estou sugerindo 7 ferramentas. Para cada ferramenta, eu tenho uma descrição do que ela faz, onde ela deve ser aplicada, né? Quando deve ser aplicada e quem deve aplicar, tá? O responsável. Então, ferramentas, descrições da aplicação, quando aplicar e o responsável. O gráfico de Ishiwawa, ele identifica causas, raízes, né? A causa do problema, e de um determinado problema. Então, ele vai identificar a causa. Então, vamos ver. Quando uma entrega não for aprovada, na inspeção do controle de qualidade, você aplica. Qual é o problema? Quem aplica? O gerente do projeto, tá? E o time. Tá? O time também pode mexer, não só o gerente. O gráfico de Pareto analisa o problema, prioriza os pontos críticos e auxilia na tomada de decisão, ou seja, melhorando. Então, o gráfico de Pareto, você tem lá, o Shikai, identifica a causa, o Pareto, tem a causa para esse problema. Então, esse problema, o ponto crítico é... Então, ele deve ser usado quando tiver ocorrências de inconformidade, e aí o gerente ou o consultor realiza isso. Auditoria do processo de fluxograma. Ela vai aplicar todos os processos de execução do projeto. Então, ela vai observar tudo como vai estar sendo feito o relacionamento entre as áreas. Isso deve ser feito mensalmente, porque daí você tem condição de atestar se está dando certo ou não. Quem vai fazer isso é um auditor da qualidade ou um consultor da qualidade. Folhas de verificação.
cada auditor faz a sua verificação e ele precisa de um papel de trabalho. Nesse papel de trabalho, identifica o que ele realizou de teste, né? Qual foi o resultado desse teste, qual a conclusão dele. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? A professora está disparada aqui, mas eu estou atenta. A cada ciclo de construção, ela deve ser aplicada, porque vai mudar de atividade, de etapa, então a etapa anterior tem que dizer, ó, tá tudo ok, pode continuar, tá? E quem realiza, o auditor ou um consultor. Histograma, carta de controle e diagrama de dispersão vai utilizar gráficos na pós-coleta das informações. Olha, eu coletei isso, tem isso de normalidade, isso que não está normal, tá? Então, a cada medição é necessário que se faça esses gráficos que facilitam a visualização e o meu crescimento em relação à qualidade que foi solicitada, tá? Bom, para mim desenvolver, então, esse plano de gestão da qualidade, essas ferramentas que nós vamos utilizar, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos sair um pouquinho, que daí nós vamos entrar para o tópico 2, tá? Que nessa fase nós temos 4 tópicos, né? A gestão da qualidade, aí as competências, né? Os recursos humanos e a comunicação. Então, eu vou dar um intervalinho para que a gente possa interromper aqui a gravação e ver as perguntas que tenham nessa primeira fase, tá bom? Então, deixa eu ver se eu interrompo a gravação. Pausa na... Bom, vou repetir, tá? Desculpem, pessoal. Olha, vamos falar agora de gestão de competências. Para mim poder gerenciar o projeto, eu estou definindo nesse momento a gestão da qualidade. E para ter uma boa qualidade, eu preciso ter recursos humanos capacitados, preparados e prontos para executar todo esse nosso gerenciamento de projetos. Então, a fase que antecede é descrever as características necessárias, as competências necessárias para serem aplicadas nesse projeto. Tá? Então, nós vamos falar dessas competências de uma maneira geral, para cada profissional do trabalho, e depois extrair aquelas que são necessárias para o nosso projeto, identificando aquilo que realmente é o mais fundamental. Então, você como gerente do Rock in Rio, gerente de projetos, deve elaborar um relatório que contenha as principais competências individuais de um gerente de projeto. Mas aí, nós vamos observar o seguinte: o que pode acontecer, quais são os problemas que estão acontecendo durante esse nosso trabalho? São mais de 600 pessoas trabalhando em diversas áreas nessa construção. Imagine quais os problemas que podem dar. Não saber o que fazer, um fazer a tarefa do outro, um esperar o outro para fazer, e enquanto a habilidade dele não é para aquela coisa. Então, pode apontar uma série de falha de comunicação, falha de liderança, problemas de execução, competências, de habilidades para fazer aquela coisa, falta de conhecimento, treinamento. Bom, então, para você identificar as competências que devemos utilizar de cada pessoa, primeiro é importante descrever qual é a causa do problema que vem acontecendo durante o processo de construção. Deve apontar as competências individuais necessárias para consertar esse cenário e evitar o conflito. Então, como nós estamos no comecinho já identificando, então, às vezes eu posso não estar identificando todas as falhas, mas nós vamos pensar de uma maneira geral quais são essas características que uma pessoa deve ter para evitar problemas
na área de execução, de fazer, do aplicar suas competências. Então, o que são competências? Competências é a soma do conhecimento, né? É saber, é ter ideia, é saber o que fazer e o porquê você está fazendo aquilo. Tá? Então, dentro do conhecimento, eu tenho uma capacidade de interpretação das coisas e a visão geral daquilo que deve ser feito. O segundo ponto é eu ter habilidade. A habilidade é a capacidade de saber fazer aquilo que eu sei que deve ser feito. Tá? E o terceiro ponto é o comportamento e aptidões, que é o desprendimento, é a vontade de fazer aquilo. Tem uma tarefa, aí o aluno levanta, professora, eu, quem vai pagar o quadro? Eu. Então, aqui é essa disposição, essa iniciativa, essa presteza, tudo está dentro aqui do comportamento, da vontade e da aptidão para ser feita. Então, essas características possibilitam uma maior probabilidade de sucesso na execução de uma determinada atividade. Tá? E aí nós vamos aplicar o conceito do chá. O chá nada mais é o C de conhecimento, o H de habilidade, o A de atitude. Então, o conhecimento é saber, né? É saber o porquê, é ter as informações, é ter aquela visão holística da coisa, como que eu falei, e ter um treinamento, uma teoria. Existem pessoas que são excelentes em teoria. Tive funcionário que foram meus alunos, então eu peneirava no curso de contábeis lá em Rondonópolis, e aquele que era CDF mesmo, sabe? Aquele que ralava, que tinha tudo ele sabia, que era bem dedicado. Aí eu convidava para trabalhar na minha equipe do financeiro. Gente, nem sempre o cara que sabe tudo, que é teórico, que é bom na sala de aula, é um bom profissional. Ah, professora, por quê? Porque às vezes ele não pula para essa parte aqui, ó, para habilidade, ou ele não tem esse aqui, ó, a atitude, o querer fazer, tá? Então, eu me decepcionei com alguns alunos nota 10 nas minhas matérias, mas que ele tinha teoria, mas na hora de fazer, ele não estava treinado, ele não estava não tinha experiência, não tinha uma boa comunicação. Pensa numa pessoa de sistema de TI, né? Que é aquela pessoa que não sabe se comunicar direito, né? Então, essa característica, essa habilidade, você precisa praticar, tá? Que quando você coloca o seu conhecimento em prática e faz a primeira vez, faz a segunda, o primeiro projeto vai ser um meio que capenga, né? O segundo projeto já não vai ser mais assim. O terceiro, então, já vai ser bem melhor. Então, quanto mais você pratica, mais habilidade você tem de fazer as coisas perfeitas, tá? E o A da atitude é a vontade, é a disposição, é o start. Porque se a pessoa, tem que fazer? Vou fazer depois. Tem que olhar e-mail? Não, vou olhar depois. Né? E olha que aqui, no processo de comunicação, nós temos uma série de coisas que não leu o e-mail no dia, já está fora da equipe. Né? Tem uma série de regrinhas, depois nós vamos ver dentro da parte de recursos humanos, tá? E da parte de comunicações. Então, essas três características, tá? De conhecer, de ter habilidade, né? E ter atitude, vão fazer com que o nosso projeto seja diferenciado. Então, o conhecimento, aqui nós vamos detalhar mais um pouquinho cada área, tá? O conhecimento é o que uma pessoa domina sobre algo, é o seu know-how, tá? É o valor, tem valor para a pessoa, para a sociedade, para a empresa. É o saber adquirido. Você não acende uma vela e coloca embaixo da mesa, você coloca em cima para brilhar.
Então, o conhecimento é um jardim que, se não for cultivado, não pode ser colhido. Essa é uma boa explicação. Por que um jardim? Se você planta e não agoa, não mexe na terra, não cuida, daqui a pouco não dá nada, né? Tudo vai estar secando, né? E assim por diante. Agora, se você, né, tem o conhecimento e vai praticando, vai treinando, vai se dispondo, você vai ter as flores colhidas, tá? E o know-how aqui, olha, gente, meu pai, ele não completou o 4º ano primário, mas ele sabe cubicar madeira, coisa que nem eu não sei fazer, se pegar para fazer, eu vou aprender, mas ele sabe de cabeça. As contas ele faz de uma maneira que, olha, é impressionante. E hoje ele tem já 76 anos e você vê que a lucidez dele é perfeita. Por quê? Ele trabalha com o cérebro, ele sabe fazer negócio, ele vê de longe, com contas básicas, se ele vai ter um benefício ou não. Então, eu vejo uma coisa para vocês. É muito bom a gente estudar? É a base de tudo. Mas é muito bom você saber fazer, né? Você ter um conhecimento aqui, olha, que é o know, né? É saber como, tá? Então, saber fazer, saber como fazer. Então, a pessoa que não tem a parte teórica tem a intuição, a parte prática, a observação, essa coisa assim que às vezes você pega um pedreiro que não é engenheiro, que não é nada, mas que assenta um tijolo com um esquadro perfeito, com uma combinação adequada, com aquela perfeição. Tá? Então, essa característica, na hora de você selecionar a sua equipe, é muito importante, porque não só a diplomação, tá? Numa outra vez, eu queria uma gerente para o financeiro, tá? Financeiro não, para controladoria, né? Ela estava dentro do setor da área financeira. Essa pessoa, ela tinha MBA em gestão de pessoas, ela tinha a graduação de ciências contábeis, ela tinha passado por um escritório de contabilidade, ela já tinha sido gerente desse escritório. Aí ela chegou na minha equipe. Eram 12 lojas, né, para fazer o trabalho de controladoria, conferência, nota, se está de acordo o preço, prazo, se estava o processo de compra adequado dentro das condições, é conferência e contabilização. Aí ela chegou para fazer aquele gerenciamento dessas pessoas. Gente, eu tomei para a cabeça, tá? Eu errei na contratação. Sabe quantos dias essa moça durou na equipe? Não foi uma semana. Ela chegou muito senhora de si, né? Ah, eu sei tudo, eu sei isso, eu sei aquilo, eu tenho MBA, eu já liderei turma assim, assado, não sei o quê, tá. Chegou com uma prepotência. E essa prepotência fez com que a equipe não aceitasse, né? Então a equipe, ó, você sabe tudo, então faz sozinha, né? Como que ela ia conquistar as pessoas para conduzir um time se ela não se baixou no nível do time? Então, essa é uma característica que faz com que haja desavença, né? Ah, não, ela sabe tudo, então vamos deixar ela se ferrar. Ah, uma semana ela pediu demissão. Gente, esses exemplos é batata, né? Bom, vamos para outra característica, tá? A habilidade. A habilidade é a capacidade de que um profissional possui de transformar o seu conhecimento em algo real, produzindo algo a partir do seu know-how. Então, só fazer o doutorado não resolve. Só você fazer a pesquisa não resolve. Sua pesquisa é útil para a sociedade? Aí resolveu. Valeu a pena ter estudado. Se aquele resultado da sua pesquisa vai transformar o conhecimento na realidade das pessoas, vai transformar a vida de alguém. Se não transformar, aquilo não valeu de nada.
tá? Então, a habilidade é saber fazer, treinar a prática, sabe? Aquela pessoa disposta, aquela pessoa que vai põe a mão na massa, não é porque eu sou a gerente da controladoria que eu não vou conferir uma nota, eu não vou saber como é que é o processo lá daquela empresa, né? Então, o erro daquela moça foi esse. Né? Gente, já passei por vários períodos, por várias etapas. Um que sabia fazer tudo, mas na hora do vamos ver, a prática dele não gerava, não produzia nada de concreto, né, para a sociedade, para a empresa, para aquela tarefa na qual ele foi contratado. E a terceira característica, que é a atitude, a proatividade, o indivíduo que olha se o outro está precisando de algo e se ele pode ajudar aquilo a ser feito. Né? Então, um indivíduo que faz algo porque sabe que deve ser feito aquilo, e não porque recebeu uma ordem exatamente ou que precisa ser empurrado para fazer as coisas. Então, é uma disposição, é uma vontade própria e que sabe o que fazer, né? Então, aqui está uma frase que retrata bem isso. O homem que move montanhas, ele começa carregando pequenas pedras. Né? Não adianta nada, eu quero mudar o mundo. Não. Começa mudando a sua cidade. Não, começa mudando na sua família. Não, começa mudando você. Né? É de pequenininho. Não começa mudando tudo, começa mudando só um detalhe, que já vai fazer uma grande diferença. Mas dentro dessa característica, nós podemos entender que a pessoa que é disposta, que ela é proativa, que ela vê e já faz acontecer. Isso faz uma grande diferença nas equipes, que não precisa ser empurrada, mandada, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tá? Então, agora vamos juntar as características, né, as competências que a pessoa deve ter para fazer uma boa gestão de projetos. Então, aqui nós dividimos em três: a orgânica, a profissional, tá? E a administrativa. Então, vamos primeiro aqui na profissional. Olha, ser profissional é a pessoa saber como se portar, ter educação, pontualidade, respeito, obediência. Tá? O profissional, ele tem postura, né? Você respeita só de você olhar para ele. Tá? Então, essa é a primeira competência fundamental. Então, ele tem que ter conhecimento, tá? Dentro da administrativa, é a segunda visão. A administração começa com planejar, controlar, executar, tá? A invertir a ordem. O PDCA, tá? É bem uma prática administrativa essa técnica do PDCA. Então, o administrativo, quando ele vai desenvolver o seu lado profissional, ele sabe que ele tem que olhar lá o manual do que fazer, como fazer, etc. Em qual hierarquia ele está, sabe? Ele tem que identificar a posição dele, a quem ele se reporta e quem está abaixo dele, e assim ele se integra numa posição. Então, característica profissional, aquilo que é nato, tá? Aquilo que é postura, aquilo que é elegância, né? E respeito. Administrativa, se posicionar dentro da organização. E a terceira, a visão orgânica, é uma visão do todo, tá? É uma visão holística, a função maior da empresa e aonde ele está inserido. Então, vamos lá, elencar as competências para uma gestão de projetos. Elabore um relatório com as principais competências individuais de um gerente de projeto. 2, identificação do problema.
Aí depois, o problema com a sua causa. Aí 4, a contagem e a consolidação do problema. Quantas vezes acontece o problema? Ele está já solidificado ou eu posso estar mudando aí? E quinto, o problema, as ocorrências, habilidades e competências para resolvê-los. Então, vamos aqui, na técnica do chá. O chá, o C de conhecimento, saber técnico. O H é de habilidade, saber fazer. O A é de atitude, que está ligado ao comportamento de querer fazer. Então, as competências relacionadas ao projeto técnico, tá? Ao conhecimento, saber alocar os recursos, saber formar equipes, tá? Saber sobre as montagens, né? É ter uma noção geral de administração, saber de recursos humanos, planejamento, finanças. Essa é a parte de conhecimento, do saber, tá? Agora, o saber fazer é se comunicar bem, respeitando o outro, tendo uma liderança nata, não de obrigação, não de imposição, porque daí você não consegue nada, né? Saber negociar é a principal habilidade aqui, sabe, gente, para um bom desenvolvimento de equipe. Você ouvir, sugerir, negociar, tá? Cada um dos tipos de problema. Então, aqui nessa habilidade de saber fazer, dentro da gestão de projetos, a negociação, a liderança é fundamental. Motivação, tá ali contente de estar fazendo, de estar criando, tá? De estar enfrentando as crises, de estar resolvendo problemas. Então, realmente, quem gosta de gestão de projetos tem que estar bem disposto aqui para gerenciar as crises. E comportamento, de querer fazer, é ser proativo, de saber articular, sabe? Fulano, ciclano, não, vamos mexer aqui esse pauzinho aqui, eu mudo essa forma, você vai para esse lugar, é ter bom senso, né? Disciplina, né? Coragem e respeito, empatia, autoconfiança, mas principalmente saber ouvir e ter cooperação. Na nossa segunda fase, nós estamos agora observando já lá no meio do Rock in Rio, da construção, tá? Vamos ver o que está acontecendo dentro da nossa casa aqui, dentro do nosso projeto de construção da cidade do Rock. Os funcionários discutem entre si. O gramado está sendo colocado de uma maneira errada. A troca de local dos bancos e de bebedouro, era para ser aqui, colocaram ali. Né? Existem acusações entre funcionários. Não, eu não fiz isso, foi você que fez, você que me deu a ordem errada, não era bem assim. Os engenheiros da obra não estão concordando com o engenheiro do projeto, quem está executando não está de acordo, acha que ele sabe mais, né? Está tendo atraso em aparelhos que foram importados para que eles sejam aqui descritos e utilizados. Os técnicos de som não sabem que potência utilizar, o revestimento do piso de madeira não está sendo feito adequadamente, existe uma falta de respeito. Gente, 9 problemas elencados, que é muito comum em qualquer atividade, tá? Agora, vamos separar esses problemas por tipos de problema, né? E quais são as causas. Então, esse é o terceiro item que deve ser feito. Então, o problema 1, 2 e 3, tá? Vamos lá. 1, 2 e 3, funcionários discutem, o gramado sendo colocado de maneira errada, a troca do local dos bebedouros e bancos, tá? Então, são falta de conhecimento da planta do parque. Você tem já essa planta, você já sabe como deve ser feito, então você tem que executar. Então, não houve comunicação,
né? Faltou do planejamento mostrar para a equipe, olha, é assim, 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 assado, tá? Então, pela falta disso, criou o problema, tá? E gerou 3 consequências aqui, né? Falha de comunicação, erro no colocagem da coisa, e tá faltando. No item, no problema 4, faltou o espírito de equipe. Qual foi o problema 4? Aqui, ó, troca de acusações entre funcionários. Faltou definir o quê? Os papéis, tá? Olhar lá no planejamento e ver a função de cada um, quem deve fazer o quê, aonde você vai reportar para quem, tá? No item 5, o que foi o 5? Os engenheiros não concordam com o projeto, né? Então, a falta de comunicação e a imposição, olha, você não vai discutir comigo, foi feito assim, temos aqui a nossa hierarquia e eu mando, se obedece. Imposição, ou seja, dentro do escopo, o plano ele deve ser seguido e a comunicação. Então, aqui, o outro até eu posso observar, tentar entender, mas, olha, lá na descrição do escopo foi pedido assim, assim, assado. Tá? Então, o engenheiro que planejou, e você como engenheiro do executor, tem que seguir esse plano. Tá? No 6, falta o plano de risco, que é atraso de aparelhos importados. Ou seja, se eu pedir o importado e não chegar, eu tenho que ter o plano B, né? O plano do risco, ou seja, acionar o plano B se o A não deu certo. Então, gestão de risco e comunicação. O item 7, os técnicos de som não sabem a potência a usar. Faltou aqui conhecimento da planta do parque, da comunicação e do escopo. Olha, se eu quero que 350 mil pessoas ouçam, eu tenho que ter som para amplitude daquela área. Então, vamos lá, olha o técnico, reporta a quem deve ser falado para você poder executar a altura do som, né? O 8, revestimento do piso de madeira. Faltou comunicação, né? Planejamento sem avaliação do todo do time. E faltou também a imposição, a liderança. Então, faltou olhar aqui a causa. Está no escopo, porque não foi comunicado, né? E ter algum plano de mudança para ser observado, né? Então, você tem que tentar administrar esse problema. O 9, a falta de respeito, ou seja, problema de disciplina, desconhecimento de papéis e responsabilidade. Aqui nós já estamos entrando na fase, né, do recursos humanos, que é a gestão de pessoas. Bom, vamos agora contar os problemas de acordo com aquilo que os ocasionou. Tá? Então, quantos problemas de comunicação eu tenho? 8. De planejamento? 5. De gestão de pessoas? 2. De planejamento de mudanças? 2. De planejamento e escopo? 3. Planos de risco? 1. Definição de papéis? 1. Perceberam o quão é importante a comunicação, a transparência do projeto? Por isso, aquele seu João, da fábrica de macarrão e bolachas, ele falou assim, olha, professora, foi fundamental a transparência. E dentro da transparência está a comunicação, o envolvimento. Você fazer uma reunião de abertura, o nosso projeto vai ser assim, assim, assado. Né? Concluiu uma fase, um churrasquinho aqui, uma comemoração. Né? Olha, vencemos essa fase, vamos para outra, estamos dentro do calendário, estamos dentro do cronograma. Né? Tudo está sendo feito certinho, não está tendo falhas, vocês ganharam com isso, né? A comunicação, a transparência, ela deve permanecer em todas as áreas do PMBOK. Ela é uma área separada, mas ela que faz a interação, tá? Ela que faz a conscientização das pessoas, tá?
Dentro do planejamento, você estar lá seguindo aquilo que foi planejado, porque é aquelas características que foi pedida pelos stakeholders, né, pelas partes interessadas, para atingir um público-alvo, para seguir aquele negócio, né? E a gestão de pessoas, dentro da gestão de pessoas, é você definir os papéis, você saber a quem se reportar, como se reportar, e assim por diante, tá? Ter o plano A e o plano B, né? Saber como que eu vou mudar, se posso mudar ou se eu não posso, ter alternativas. Então, dentro do planejamento, olhar de novo, né? Dos escopos da vida, do plano de risco, né? Olha, se não entregar, como é que eu faço? Que outro papel eu uso? E assim por diante. Mas, olha, nossas principais causas são falhas na comunicação. E quais habilidades eu preciso para resolver esse tipo de problema? Então, elencamos aqui todos os problemas de novo e vamos dar as competências para resolver a comunicação. Bom, disciplina. Todo dia eu tenho que olhar meu e-mail 3 vezes por dia, né? Eu tenho que reportar toda vez que eu tiver um problema, que eu tiver concluído uma ação, que eu tenho que comunicar. E eu vou comunicar para quem? Para as partes que estão relacionadas à minha gerência superior e aos meus liderados, né? Então, eu preciso, para resolver a comunicação, de disciplina, de comunicação, saber falar, né? De liderança. Para resolver planejamento, eu preciso, além da disciplina e da liderança, ter uma visão holística do todo. Tá? Para resolver problemas de gestão, eu preciso saber construir equipe, escolher as pessoas e as suas habilidades para as funções específicas, corretas, e ter um espírito de paisão, né? Mas não é paisão para proteger, é paisão para conduzir, sabe? É aquele líder nato, olha, vamos fazer porque assim vai ser melhor, vamos executar dessa forma porque assim nós vamos conseguir, sabe? Você administrar, você liderar por informação, tá? Por valorização, por motivação. Planejamento e mudança, você precisa, além de disciplina e liderança, ter o mesmo aqui do planejamento, visão holística, que do escopo é a mesma coisa. Você precisa das 3 competências líderes para o planejamento. E do plano de risco, você precisa da disciplina e da visão holística. Não tem necessidade da liderança aqui, porque se você tem plano A e já colocou o plano B, então você já consegue livrar do risco. E se você quiser construir o plano C, até o D você tem alternativas, tá? E quanto à definição de papéis, você precisa saber construir as equipes, avaliar os potenciais, direcionar as competências individuais e assim por diante, tá? Pessoal, nós temos aqui já quase 2 horas de aula, né? Bastante. Nós vimos já 2 itens do nosso programa do módulo 3. Eu vou deixar os outros 2 para falarem num outro momento, tá? Na nossa próxima aula. Então, eu vou encerrar por aqui. Nós falamos até agora de gestão de qualidade, e dentro da gestão de qualidade, nós definirmos as qualidades, nós garantirmos a qualidade e a gente controlar essa qualidade. Falamos de competências, daquilo que deve ser nato em nós e das competências que nós temos que adquirir para fazer um bom projeto, para uma boa gestão de projetos. E dentro dessas características, em ver o composto de um bom profissional, né, nas necessidades profissionais, administrativas e holísticas, tá, orgânicas, e quais são as principais habilidades que um gestor de projeto deve ter para trabalhar em implantação de projetos, tá? Ficamos para a próxima aula, então, para administrar os recursos humanos e o nosso plano de comunicação, ok?
Hoje eu não vou deixar a atividade, vou deixar para dar atividade quando eu encerrar a outra matéria. Por enquanto, tá ok. Vocês podem assistir esse vídeo mais de uma vez, tá? Você tem o material das transparências, mas vocês também têm o PMBOK. Tudo que está colocado aqui foi descrito, né, neste setor, né, nessa área de projeto. Então, dei uma lida nele também, combinado que daí vocês vão estar assim, mais preparados para desenvolver as atividades na hora que eu passar uma perguntinha de concurso, que pode ser da CESP, da FGV, assim, aquilo que acontece de cair para quando vocês querem estar preparados para desenvolver uma boa administração, tá? E uma administração de projetos, de gerenciamento de projetos. O que eu tenho comigo na função de condutora dessa disciplina é plantar uma sementinha de conhecimento para que vocês possam avançar na área profissionalmente, encarando qualquer desafio, né, nessa parte de gestão, né, de projetos e até implantar na vida de cada um de vocês, e assim nós conseguimos fazer um contador diferenciado, um contador que tenha capacidade de não só deter as informações, o poder, mas também de sair com elas e fazer uma boa administração dos seus recursos. Pessoal, vamos colocar, vou terminar o compartilhamento, e eu quero aqui que vocês, se tiver alguma pergunta, tá? Estejam à vontade, né? Existe o chat, mas também pode mandar no meu zap, não tem problema nenhum. Gostei do quórum, né? Poderiam ter sido mais pessoas, mas já fiquei satisfeita, não fiquei falando sozinha, vocês chegaram, e assim, esse material é muito importante para vocês, como eu considero para mim, tá bom? Então, até a próxima aula, tá? Obrigada pela presença e bons estudos. Combinado, hein? Lê o PMBOK na seção da qualidade e das competências individuais, ok?